Então, boa tarde a todos, obrigada por estarem aqui. A vossa presença é sempre boa, podiam ser mais, mas enfim, são alguns. E eu iria apenas fazer uma apresentação, é esse o meu papel, a Joana depois fará a moderação dos nossos dois convidados. Eu faço apenas uma apresentação sobre o livro, não sobre o livro, sobre a coleção e uma apresentação dos dois oradores, portanto, dos nossos dois convidados. E queria começar por vos dizer que esta sessão, como sabem, se insere no Seminário de Estudos do Desenvolvimento, organizados pelo CESA, pelo ISEG e creio que por outras instituições também, e que pretende ser uma reflexão conjunta sobre o Moçambique contemporâneo. A sessão intitula-se, como também sabem, visto que foi assim divulgado, Diálogo sobre o Islão e Política em Moçambique. Nela vão participar estes dois investigadores. Por um lado, o Henrique Moria Ginu e a Sara Araújo. Sara Araújo, peço imensa desculpa. Está mal? Não é Sara, é Sandra. Falta-me não é, estava mal escrito. A Sandra Araújo, que trabalham, têm, enfim, são dois nomes importantes no campo do conhecimento, sobretudo sobre o Moçambique contemporâneo. São eles que efetivamente vão dinamizar esta sessão e vão apresentar esta sessão. Esta reflexão que nós vamos aqui fazer, vai ser aqui feita, parte do livro, agora traduzido e publicado em português, do Henrique Moria Ginu, intitulado Jihad Inevitável, Muçulmanos e Política em Moçambique, depois da independência, e é um livro que está aí, que já viram, que já foi inclusivamente discutido. Trata-se de uma publicação da editora Colibri, está aqui o Fernando, a quem agradeço também a presença, com quem o CESA tem um projeto editorial há mais de 20 anos, já lá vai bastante tempo, e este projeto baseia-se, ou assenta, se quisermos, numa coleção intitulada Tempos e Espaços Africanos. É uma coleção que foi criada em 1990 sob a coordenação da professora Joana Pereira Leite e de mim própria, este título, Tempos e Espaços Africanos, com ele quisemos englobar os tempos e os espaços entendidos como dois pilares da criação, da permanência e da transformação das sociedades africanas, pois, como é evidente, o laço íntimo e constante entre esses dois parâmetros conceptuais permite estudar, permite perceber, permite dar conta da África na longa duração da história, mas também na capacidade de pensar e de construir os seus futuros. É esta, digamos assim, a grande ideia desta coleção, que é uma coleção que já tem, como vê, várias décadas. Esta nova publicação, esta publicação do Henrique Moria Ginu, vem dar continuidade a este projeto editorial, num momento crucial, que é o momento das comemorações dos 50 anos das independências dos países africanos de língua portuguesa, e vem ao mesmo tempo retomar um trabalho editorial que de certa maneira tinha sido interrompido nos últimos anos, não digo décadas porque não foi, mas nos últimos anos foi efetivamente interrompido. Esta coleção é uma coleção consagrada à difusão em língua portuguesa de obras que nos pareceram, a mim e a Joana, diz que somos nós em princípio que as escolhemos, que nos parecem importantes, obras portuguesas e obras estrangeiras, portanto de autores portugueses e de autores estrangeiros, e que são relevantes não só no campo da história, como também no campo das ciências sociais e no campo dos estudos do desenvolvimento sobre a África, como é evidente. A coleção foi inaugurada em 1999 com a publicação do livro Economia da África, da autoria do economista francês Philippe Hubon, e esta coleção reúne hoje já 11 títulos, cuja difusão muito contribuiu para valorizar o ensino e a investigação em ciências sociais no domínio dos estudos africanos, tanto em Portugal como também nos espaços do mundo que falam a língua portuguesa. Eu gostaria rapidamente de vos dar a conhecer algumas dessas obras, sobretudo aquelas que de certa maneira nos aparecem mais relevantes ou que tiveram um impacto maior, nomeadamente na sociedade portuguesa e no campo universitário português. Se a primeira é efetivamente a Economia da África do Philippe Hubon, de 1999, temos depois Empresas e Empresários Africanos, do Stefan Ellis e do Yves Fauré, que dirigem a obra, é uma obra coletiva publicada em 2000. 2 anos depois, em 2002,
Um historiador luso-canadiano, José Curto, publicou Álcool e Escravos, o comércio luso-brasileiro do álcool em Pinda, Luanda, Benguela, durante o tráfico transatlântico de escravos e o seu impacto nas sociedades da África Central e Ocidental, portanto uma temática diferente, neste caso a temática da escravatura. Depois tivemos novas relações com a África, com o diálogo, com o início do século XXI, que perspectivas, publicada em 2003, uma obra que foi uma obra feita por vários, portanto, uma obra coletiva, com vários investigadores, e que eu próprio dirigi, e depois uma obra fundamental, é talvez, digamos assim, a nossa obra central, que é a obra do historiador congolês Irikia Abokolo, sobre a história da África, que continua a ser uma obra essencial para quem quer conhecer a África no passado e no presente, até hoje. A obra, digamos assim, trata ainda das independências em África e, portanto, depois, obviamente, já não avança mais porque foi publicada entretanto. Esta obra chama-se, na tradução portuguesa, África Negra, História e Civilizações até o século XVIII, é o primeiro volume, que foi publicado em 2003, sendo que o segundo volume, que vai do século XIX aos nossos dias, foi publicado em 2007. Portanto, é do Irikia Bokolo. Temos depois mais algumas obras, uma obra muito interessante também, que tem uma perspectiva urbanística, em particular subúrbios de Luanda e de Maputo, mas também tratando das relações sociais e das relações urbanas, dirigida pelo Johan Oppenheimer, que está aqui, e pela Isabel Raposo, e também com um grupo de investigadores outros, publicada em 2007. Os Ismaílis de Moçambique, Vida Económica no Tempo Colonial, publicada em 2012, uma obra da Joana Pereira Leite e da Nicole Corri. A Mulher em África, uma obra diferente, com direção da Inocência Mata e da Laura Cavalcanti Padilha, uma obra que fala das vozes de uma margem sempre presente e que, de certa maneira, aborda mais, os investigadores são essencialmente homens e mulheres, investigadores ligados às questões literárias e às questões linguísticas, publicada em 2018. E agora temos o livro do Henrique Morrier-Genoux, que é efetivamente uma grande obra sobre Moçambique, e todos aqueles que ainda não a leram irão ver, efetivamente, que é uma obra de uma grande reflexão e de uma grande profundidade relativamente a esta temática. Dito isto, eu passo rapidamente, para não perder também, para não vos ocupar muito tempo, a apresentar rapidamente os nossos dois convidados. Por um lado, Henrique Morrier-Genoux, professor da Queen's University de Belfast, historiador, mas com interesses de investigação centrados não só na história, mas na religião e na política em África, no mundo lusófono e na Europa. Portanto, é um homem que toca vários continentes. É autor de diversas obras sobre a história de Moçambique pré-colonial, o apartheid na África do Sul e na Suíça, imaginem, bem como sobre a história da Igreja Católica Romana e do Islão em Moçambique. Atualmente dedica-se ao estudo da insurgência jihadista no norte de Moçambique, temos aqui esta obra, e também à presença de missionários irlandeses no mundo e à história das comunidades africanas em Belfast, onde vive. Acrescento ainda que ao longo de algum tempo, e sobretudo na década de 2010, o Henrique esteve envolvido em iniciativas de resolução de conflitos e prestou consultoria em diversas ocasiões. Neste âmbito, interviu regularmente em órgãos de comunicação como o The Times, a BBC World Service, o Le Monde, o Público, o Vatican News, a Voz da América e várias rádios, particularmente europeias. Quanto à Sandra Araújo, tive o gosto de conhecer hoje, não a conhecia ainda, é doutorada em Antropologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é atualmente investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, está neste momento a desenvolver um projeto no âmbito do Programa de Estímulo ao Emprego Científico, que se intitula Intelligence and Empire in the Portuguese Late Colonial Period, de 1961 a 1975, que focaliza os serviços de centralização e coordenação de informações com o objetivo de examinar a sua trajetória histórica no quadro da política e administração imperiais portuguesas, bem como avaliar o papel que desempenharam durante as lutas de libertação. Em 2022, um outro seu projeto, Speaking Muslims in Colonial Mozambique, 1964-1974,
explorou a forma como os serviços secretos portugueses procuraram alavancar uma parte do seu esforço de guerra nas comunidades muçulmanas. Este projeto foi distinguido com o First Book Grant Award pela Independent Social Research Foundation. A Sandra é ainda uma investigadora visitante no Global History and Culture Center da Universidade de Warwick. Disse bem? Dito isto, eu penso que estão os dois apresentados, agora o melhor é ouvir-los falar. Estamos aqui, aliás, para isso. E dou a palavra. A ideia era apresentarem, seguir a proposta que é tocar alguns tópicos pacíficos de reflexão em diálogo e depois também lançar muita conversa na assistência. Não sei quem quer começar, se é Sandra. Eu tenho aqui algumas notas, algumas coisas que eu gostaria mesmo muito de dizer. Antes mesmo de começar o diálogo. Mas, antes do livro. Antes de começarmos o diálogo sobre o livro. Continuadas com o livro. Naturalmente. Mas, falei como é que eu entendi. Eu acho que é acabar sendo o primário. Ele fala do autor. O autor, que é o autor do livro. Sim, Acho que ele não sei. Era a ideia, 5 minutos e depois a conversa. 5 minutos e depois a conversa. Então vou começar primeiro por agradecer à professora Joana Pereira e à professora Isabel Cachoeiras pelo evento organizado hoje, por ter aceito o meu livro na coleção delas. Portanto, é uma honra para mim ter um livro dessa prestigiosa coleção, cujos nomes são mesmo impressionantes e muito importantes. Quero agradecer à Colibri, ou ao senhor diretor, e a ver o meu irmão de fé. Pelo livro que gostei imenso, foi um prazer trabalhar com você. Foi fácil, foi um livro que é muito bonito, sou sensível, penso que muita gente tem a mesma questão da materialidade do livro. Tem um conteúdo, mas também tem o objeto, e o objeto é muito bonito, está muito bem feito, e queria agradecer por isso. Quero agradecer ao centro, obviamente, tivemos a introdução, receber esse evento, e quero agradecer a Sandra que aceitou entrar nessa ideia de fazer um diálogo, em vez de eu ouvir pontificar sobre o livro, quero perguntar, pensei que era melhor tentar usar o livro como uma plataforma para termos uma discussão, cuja meta que importante não definir, importante está em aberto onde vamos chegar, mas a ideia é termos uma conversa aqui entre nós e com o público, para ir onde vocês têm interesse e que seja uma discussão que seja interessante e muito. Talvez explicar um pouco sobre o livro. Dizer que foi publicado em inglês. O livro tem elementos que já tinham sido publicados. E o livro faz basicamente discutir a relação entre os muçulmanos e a política em Moçambique depois da independência. E aí que entramos em coordenação, ou articulação com a SAF, porque ela faz um pouco a mesma coisa sobre o período anterior, e deve dizer que li o seu livro com muito gosto e que é um excelente livro. Só esse problema, tem que publicar em inglês, tem que ser agora. Aliás, é português, o mesmo problema do primeiro. Pronto, fica. Mas um livro muito importante e que achei interessante que os dois livros, um atrás do outro, fazem uma obra excelente sobre todo o século, mas como um período significante, o colonial, sobre o colonial segundo o siglo. E pensamos que ia dar uma muito boa conversa. O meu livro, portanto, tem vários capítulos que são cronológicos e temáticos, uma mistura. Mas não faz, vai até o período contemporâneo e republiquei o artigo que tinha feito sobre a insurgência no Norte do Moçambique. Eu revisitei um pouco com dados que tinha e outros perspectivas que ia dar. E o livro, na minha ideia, por isso queria publicá-lo, tenta basicamente reescrever essa insurgência no Moçambique numa perspectiva longa.
o grande problema que tivemos em Moçambique é que na violação insurgente como no Moçambique, e o governo até hoje diz que não sabemos quem são, não sabemos de onde vêm, não sabemos o que é. Portanto, estamos no escuro oficialmente. Mas, no fundo, não é bem verdade. Há gente que avança que é uma teoria da conspiração, gente que vem de fora, que é o interesse estrangeiro que querem meter a mão no petróleo, etc. Mas, no fundo, achei que era importante nós pensarmos historicamente, tentar pensar a dinâmica da sociedade moçambicana e ver como é que se escrevia essa insurgência. E o argumento que meto na minha introdução é que, no fundo, o indígena pode se ver de duas maneiras. Uma é quem tem interesse sobre as relações dos muçulmanos e o Estado de Moçambique, depois tem interesse, e tem uma história que tem internacional ativo, que começa com uma repressão por parte do Estado e, no fim, o inverso, o Estado está a correr atrás dos muçulmanos para os votos, e é uma transformação do Estado. Portanto, é uma cronologia em vários capítulos, até a insurgência. E pode-se ler o livro ao contrário, ou trás, pode-se dizer, e ler o livro para tentar entender de onde vem essa insurgência nos Unidos. E daí o título, que é um título provocativo, de tentar saber se, de facto, a história moçambicana inevitavelmente ia chegar a um conflito jihadista no norte do Moçambique. É uma provocação, mas também por várias pessoas pensam assim. Eu ouvi de vários académicos, políticos, diplomáticos, a gente já sabia, tinha que acontecer, inevitavelmente, que os muçulmanos há mil umas teorias. E, obviamente, o que responde como historiador é que não era inevitável, são fatores históricos que acumularam, com gente que tomou, indivíduos que tomaram decisões, mas também políticas, e há toda uma fatura histórica que faz que chegamos a essa situação. Mas o que eu mostro é que, de facto, essa tese penso importante, e depois disso vou parar, é que a maioria da comunidade absoluta, na toda a maioria da comunidade muçulmana, deu e se dá muito bem com o Estado moçambicano secular que existe. Há mil uma histórias de crise, conflitos e tensões, mas a comunidade, as comunidades muçulmanas em Moçambique, trabalham com o Estado, sabem negociar e não têm problema, e não querem o fim do Estado moçambicano. Portanto, o grupo que chegou a ir para a guerra para estabelecer um califado e fazer uma guerra de jihad, no fundo, é uma ultra-minoria, um grupo que começou com 10 pessoas e que vai ao contrário das comunidades muçulmanas no país. E penso que essa é uma mensagem muito simples, mas se politicamente a gente entendesse isto, daria talvez outros discursos e outros políticos sobre a questão, não é? Porque os muçulmanos não são, de facto, na sua absoluta maioria, contra esse gesto, não é? E se a gente não discrimina, começamos a acusar todos os muçulmanos, começamos a misturar as coisas de maneira perigosa. Pronto. Só para dizer, portanto, que pode-se ler o livro de duas maneiras, que tenta, portanto, ver a situação atual de maneira histórica. E penso que se você gosta de história, podemos acrescentar o livro da Sandra de maneira mais longe na história. E eu pensava, vamos ver como é que a conversa vem, devo dizer, para ser totalmente aberto, que concordamos no princípio muito geral e deixamos muito flexível como é que vai funcionar esse panel. Eu acho é talvez perigoso, mas acho que é também, às vezes, a maneira mais estimulante de ter uma boa discussão. Mas eu vejo a pergunta que eu tinha para nós, mas há vários temas que são similares em relação à guerra do Estado, etc. E a grande pergunta é das continuidades e das descontinuidades com o poder e a situação do Islão colonial e pós-colonial. E, obviamente, a independência é uma grande cultura, estamos todos já para celebrar os 50 anos, não é? Em Moçambique, 25 de junho, mas há muitas continuidades. E penso que vamos ter uma conversa interessante sobre essas coisas. As continuidades nem sempre estão muito interessantes, estão essa a questão interessante. Mas já falei o suficiente.
Usei mais de 5 minutos. Ainda sou muito feliz. Por parte de vocês. Eu começo a estar muito breve, e devo dizer que é um prazer estar aqui hoje, semana sangue, ok, vamos ter mais baixo. Eu vou tentar colocar a questão. Está ali, ok. Mas significa que sangue, já está ligado. Está ligado? Estou ligado. Na brincadeira, muitos passos. Agora, nós vamos este livro, eu estou no livro e corrijo muito, a educação académica, uma linguagem muito interesse, muito habitual para os outros. E a quem, desde já, por este. Eu não posso também deixar de agradecer às pessoas doutoras pela leite de Docs, Henriques, por esta iniciativa e ainda mais pela importante e espinhosa tarefa de criar e desenvolver a formulária para a coleção desses espaços africanos, na qual a obra explicada integra, porque esta iniciativa editorial tem um papel muito importante em termos de política de conhecimentos e na disseminação de trabalhos científicos sobre o passado e o presente das sociedades africanas e em nível de foguete. Lembra disso. Tenho agora algumas pequenas notas sobre o livro, que dá nota deste ano. E gostaria de vos dizer que esta monografia é o resultado de muitos anos de pesquisa e se iniciou na última década do século XX, em 1994, em 1994, e que oferece essa possibilidade de ter uma pesquisa também imediata, ou seja, não foi feita nos últimos 10 anos, não foi feita quando a insurgência saiu, foi feita antes disso e depois foi implementada. Permite-nos pensar alguma coisa sobre a influência do poder econômico e sobre a reflexão, pensarmos histórica, pensarmos sobre os sexuais e problemáticas da comunidade. E oferece uma abordagem histórico-sociológica baseada no fórum da cultura independentes e na pedagógica, sobre a carreira de artista que vai afetar o nosso desafio deste livro. E o autor faz uma coisa que geralmente e que às vezes alguns investigadores fazem leituras mais apressadas, mais simplistas, mais dinámicas. Neste caso, não acontece. O autor atende exatamente a complexidade e a diversidade das comunidades muçulmanas em Moçambique. Olha para a sua própria histórica e para as dinâmicas de governança interna destas comunidades, e assim, com uma atenta da complexa relação destas comunidades e das suas lideranças religiosas com o Estado moçambicano. 75 e 2022. Isso permite-me, a minha leitura da obra, permite-me destacar dois elementos fundamentais. Por um lado, porque elas não já tinha referido, o conhecimento educativo. Como é que essa reflexão de anos, quando nos deparamos com um fenómeno que é cujas origens são vagas, são ambíguas e não se consegue perceber muito bem. Toda esta reflexão, todo este trabalho de estudo e de pensamento e de pesquisa permite perceber isto sem ser de uma forma simplista, e isso é muito importante. E por outro lado, este livro revela mesmo realmente que o passado tem importância, o passado tem que ser estudado, o passado tem muita importância. Porque nós vamos perceber dinâmicas históricas que são historicamente configuradas e que moldam e levam as relações entre religião, atendem as religiões, os mundos, política de Moçambique, algo
coisas que já passaram desde lá. E sim, o título da obra é buscador, mas o autor resolve muita elegância a questão de dizer que, não quero ser spoiler, para dizer que isto não é uma atividade. Isto é, sim, uma regulamento de produção tradicional dos populares, tem as relações entre os mulheres humanas e o Estado. Isso é uma coisa muito importante que vai ao refiro daquele determinismo que eu aí falava. Outro aspecto que eu confesso que me agradou particularmente é o posicionamento do autor. As opções são intelectuais, ideológicas, são justificadas de forma clara, numa linguagem assertiva, e isso contribui certamente para que o livro alcance audiências mais vastas. E que, para mostrar a perceber melhor um tema que é bastante complexo. Depois, gostaria também de vos dizer que este livro ajuda a desconstruir, felizmente, ideias preconceitas, nomeadamente de percepção, quebras de entendimento, que tantas vezes sustentam narrativas que são desinformadas e solidárias sobre o Islão e os muçulmanos, não só nos artigos, finalmente, isto passa a terminar. Eu penso que este trabalho tem ainda uma outra virtualidade que é que corre da história intelectual do próprio autor. Por um lado, não é que não tenho de explicitar cada luz, escrita no seu entendimento dos fenómenos, e com isso vai apontando caminhos de investigação possíveis e alternativos. Isso é muitíssimo importante. Os limites de nossa pesquisa. O que é que nós não conseguimos entender? O que é que nós não conseguimos ainda chegar? Por exemplo, as redes sociais, são as redes sociais, que é diferente assim. E, por outro lado, tem o cuidado de salvaguardar a identidade do lugar de muitos dos seus entrevistados e informantes por questões de idade. Sobretudo, para terminar, que não quero gastar mais tempo, este livro, o autor tem muito claro os objetivos do trabalho. Precisamente ao plano, o que pretende e o que quer. Vou citar. Os objetivos são melhorar a nossa compreensão da sociedade muçulmana, da sua história, especificamente, para evitar mal-entendidos, minar ideias simplistas que alimentam os conceitos, a islamofobia e as más críticas, e para reforçar pontos, não mesmo criar unidade entre as comunidades. Este livro é uma leitura fundamental para o descrevimento e o conhecimento necessário é um processo fundamental para que possamos viver e sobretudo conseguir um futuro que seja mais escolarizado, diverso, inclusivo e equitativo. Obrigada. Estávamos a expectativa que a Sandra falasse um pouco se vai falar, tratar esta questão da continuidade colonial, pré-colonial e pós-colonial. Para dizer que eu nunca me aventurei a estudar no Islão, estudei sim a história social e económica de Moçambique e estudei também a história das comunidades asiáticas, muçulmanas, e também ilustrar-me sobre a história da África Oriental e deste sionismo de longa duração. E, portanto, a perspectiva que o Henrique levanta é que me parece interessante, é que na longa duração, o que é certo é que este Islão comunica, é necessário entender a densidade deste Islão sunita na África Oriental. E o que sempre me suscitou uma grande perplexidade quando eu estudei a história económica de Moçambique, a história social do século XX,
é perceber como é que a colonização portuguesa, e aqui há uma grande continuidade com o que se passa no período pós-colonial, como é que a realidade, as escolhas geopolíticas, geoeconómicas da colonização portuguesa, veja como se produzisse um alinhamento total desta história da África Oriental, que é uma história cujas implicações são muito mais amplas do que a própria história do colonialismo português. Né? E que esta sociedade ficou, durante o século XX, sobretudo a partir dos anos 30, logo a partir do início do século XX, a opção foi transformar este país, que é Moçambique, num país da África Austral. E eu, a minha relação com Moçambique tem muito de boa história, e nós vivíamos, e depois, quando eu comecei a tratar a história económica de Moçambique colonial, eu comecei a tratá-la como Moçambique como uma história da África Austral, até o momento em que eu me apercebi que havia toda uma história submersa. E que, durante todo o século XX colonial, essa perspectiva nunca foi dominante, e que essa perspectiva e que esse processo histórico conduziu a que também a construção das independências fosse feita a partir de uma dinâmica do Sul-Sul, com uma grande aliança ao norte, que nós conhecemos, mas, portanto, reproduzindo uma história que não é a história total deste país. E, portanto, o Islão ficou sempre mal compreendido. Aliás, é com um grande prazer que nós vimos que a historiografia sobre o Islão, quando eu cheguei a Paris e me apercebi que os franceses tinham e os ingleses tinham uma grande literatura sobre o Islão em África, que em Moçambique não havia, tirando o trabalho do José de Júlio Gonçalves, que que publicou o Islão em Moçambique, um trabalho ligado ao regime, o amigo Monteiro e alguns missionários, como o Padre de Prata, que publicou sobre a problemática neo-islâmica no Niassa, mas não havia trabalho sobre o Islão, não havia uma historiografia sobre o Islão, não havia uma antropologia sobre o Islão, porque hoje não imediatamente de entender aquele país como um país da África Austral, e que essa elite pós-colonial é criada, e essa elite que vai fazer a independência vai fazê-la um pouco contra aquilo que agora alguns sociólogos achavam, a tese nos achava muito interessante sobre o dito velho moçambiquense, mas o dito velho moçambique, o antigo moçambique, ficou completamente, enfim, fora da história. Também essa dificuldade de perceber bem que isto é uma história longa e que é preciso que parte entendê-la nessa longa questão. A perspectiva, a outra, intimamente à questão da insurgência, a questão de uma perspectiva, a questão que se põe nós sabemos que há várias interpretações, mas entende-se que há aqui um problema é um problema também de uma insurgência social, não é? Local, localizada, não é? É um problema que é fruto de um abandono, de um abandono do não conhecimento, de um abandono que tem impactos socioeconómicos que são visíveis nos últimos 25 anos. Tem tido contato com os Estados nos últimos 25 anos, a perspectiva que isto estava escrito nas estrelas. Quem visitou Moçambique no norte, o país magno, percebe isso. Isto não ia acontecer. Obviamente, depois há todas as determinantes geopolíticas, fazem com que isto também não se percebe fora do que é este movimento jihadista que vem da África Oriental. Quando nós nos lembramos da história inicial, quando nós nos lembramos que o Bin Laden começou por colocar, fazer atentados internos, antes do fenómeno que nós conhecemos depois. Mas para dizer que me parece essa questão da longa duração e da diversidade da questão, dá para ver como é que eu também sou da opinião que estas comunidades muçulmanas, que são diversas, têm sempre
interagirem com o poder público, umas de uma forma muito mais eficiente, que é o caso dos engenheiros, os mestres, não é? O HQ faz esse trabalho, mas as comunidades fazem e seguem, e portanto há sempre uma negociação, e de facto, portanto, é preciso colocar isso. A perspectiva é colocá-la na valorização de lá e depois perceber que isto, obviamente, é uma sublevação social, é uma evolução localizada pela marginalização, pela precariedade, pela evolução portuguesa, podemos chamar isto, talvez, como existiram no século XIX, como o Iriquiar nos mostra, quando nos fala da composição dos Estados no século XIX, as geadas. Ele vai-nos falar das geadas. Isso que tu dizes é uma questão global, da historiografia portuguesa. A historiografia portuguesa até ao 25 de Abril, e mesmo depois do 25 de Abril, foi sempre uma historiografia que procurou silenciar todo um certo número de questões de natureza histórica, de maior ou menor duração, de longa ou média duração, procurou silenciá-las, porque elas efetivamente não se ajustavam àquilo que era a necessidade de explicar e de justificar e de legitimar o colonialismo português. E, portanto, tal como nas outras colónias portuguesas, onde não há Islão, como Angola, por exemplo, ou onde há Islão, como na Guiné, por exemplo, a verdade é que tudo aquilo que tinha a ver com outros processos históricos que não aqueles fundados na presença portuguesa eram completamente silenciados. E, portanto, isso é uma situação global, não me causa nenhuma surpresa que nada tenha sido feito, nada tenha sido tratado, que não haja. Haverá certamente hoje em dia fontes, certamente que há documentação que permite chegar lá, mas é uma documentação que tem que ser muito trabalhada, como acontece noutros casos, nas outras colónias, onde também as situações históricas africanas eram, obviamente, silenciadas. Portanto, eu acho que enfim, é o primeiro passo, digamos assim, que é preciso fazer, que é preciso avançar, e este livro, neste caso concreto do Islão, dos muçulmanos, daquilo que se passava em Moçambique, é fundamental, toda essa perspectiva histórica é fundamental, como se falava há bocadinho. E eu penso que é interessante conhecer o período, porque, de certa forma, no período pós-colonial, no período das influências, nós temos um certo de mãos que se repetem neste fechamento, nesta não compreensão do que é ir para o norte. Só para dar um exemplo, aqui há 20 anos atrás, nós fizemos um trabalho na comunitária no norte de Moçambique. No país Macula. Foi difícil, fez-se, e onde se percebia que isto ia estourar, era impossível. E eu, na altura, fiquei um bocado angustiada, porque eu sei como é que tinha lá os meus protetores, e eu resolvi ligar para um amigo meu que era ministro de Moçambique, um grande amigo. E eu ligo, suponho, e a secretária do Dr. Natal, uma amiga do Dr. Salmão, e eu queria falar com ele. E ele veio ao telefone e diz: onde é que tu estás? Eu disse: olha, eu estou no teu país. Eu estou em Natal. O que é que estás a fazer aí? Eu fiquei carregada ao chão. Olha, eu estou aqui, estou em Natal, estou a fazer o meu trabalho e é para dizer que eu estou muito aflita com o que eu vejo aqui. Não sei se está a ver, que raio estás tu a fazer? Isto tem 2 mil, que raio estás tu a fazer em Natal? Que é isso? Não sei se está a ver. E isto há aqui uma perspectiva porque o poder está no sul, a economia estava no sul. Não, isto até aos recursos naturais era assim. Os recursos naturais mudaram. Isto é uma questão muito importante. Moçambique até a questão dos recursos naturais ela continuava a ser no sul. Só que agora está lá em cima e isso cria todas as outras complexidades. Obviamente que nós temos que chamar para perceber este fenómeno. Não é? Não sei, eu acho que nós poderíamos agora, não sei, relativamente a esta história da grande ponte, eu acho que é interessante, porque nós estamos a festejar os 50 anos do tempo. E eu acho que, obviamente, é tempo de repensar a colonização. Mas também é tempo de pensar os 50 anos. Também
pensar nestes 50 anos. Obviamente que nós esperamos que, sobretudo, os moçambicanos o façam mais, né? Que têm mais legitimidade, nós também, os investigadores não têm fronteiras, mas estas linhas de continuidade, para quem viveu a colonização, em primeiro lugar, viu o Império, estamos aqui uma relação que faz parte da minha história, não me coloco fora disto, né? Mas quem viveu um período colonial, sobretudo o colonialismo tardio, e quando vê, assiste e participa e vê esta lógica pós-colonial do poder da forma como se vê o país, causa muita perplexidade, as continuidades. Né? Causa muita perplexidade. É muito interessante, foi muito poderoso a forma como aquele país se escreveu de uma dada forma e se esqueceu do outro, não é? Mas, Joana, posso só acrescentar uma coisa que para dizer interessante? Era, falei há bocado do silenciamento da historiografia portuguesa, mas há também um silenciamento da historiografia moçambicana. Hoje, que há uns anos, há cerca de 30 anos, na década de 90, eu organizei e dirigi um projeto da Unesco, precisamente sobre a questão da escravatura em África. E uma das questões era precisamente tentar perceber como é que a questão da história da escravatura, da escravização dos negros, de todo esse comércio negro que se foi fazendo da costa de Moçambique, sobretudo a partir, com os árabes primeiro, e depois a partir do século XIX, sobretudo do século XVIII, finais do século XIX, para o Brasil, também para as Américas, mas como é que essa história da escravatura e da escravização das populações negras era vista em Moçambique pelos moçambicanos. E não só pelos moçambicanos da academia, também, pessoas, mas pela massa da população e pelas autoridades políticas. Esse trabalho foi um trabalho feito e foi um trabalho extremamente curioso, porque precisamente tudo o que era estudos relativos à escravatura, aos negros, à situação das populações negras, todo esse período terrível que durou vários séculos e que mobilizou não só europeus que faziam escravatura como árabes que faziam escravatura, era completamente tabu. Era um assunto não estudado, não procurado, não trabalhado. E isto, não só na academia, como também era uma coisa não discutida e muito silenciada aos outros níveis da sociedade. Esta questão levanta, precisamente, levantava sobretudo, por outra, esta questão era uma questão silenciada, contrariamente a todo um conjunto de questões que eram privilegiadas no campo do estudo historiográfico, como, por exemplo, as resistências, a luta anticolonial, o colonialismo, enfim, distribuidor, eram as questões fundamentalmente trabalhadas. Tudo mais, tudo que tem a ver com a massa da população, fosse essa massa da população africana ou muçulmana, nada. Não havia praticamente nada. Há relatórios, depois foram feitos relatórios. Aliás, quem trabalhou sobre esta questão para Moçambique foi um investigador moçambicano, foi a Alba Costa em particular, que trabalhou, porque é uma equipe que tinha investigadores das 5 ex-colónias portuguesas. Curiosamente, a mesma questão relativamente ao silenciamento da escravatura se verificava na Guiné. Na Guiné. Era a Guiné e Moçambique, escravatura era tabu, não se falava. Já em Angola o problema era completamente diferente, São Tomé também, Cabo Verde a situação era matizada. Mas foi um trabalho muito interessante que trouxe uma série de ideias novas, de questões novas, de interrogações. Isto tudo passou-se nos anos 90, portanto, passou-se há 30 anos mais ou menos. E a situação era precisamente esta. Portanto, o que é hoje, como é que é hoje? A investigação, o trabalho e a reflexão em Moçambique é uma coisa que era interessante saber como é que no século XXI essas questões são vistas pelos académicos moçambicanos, pela população académica, pelos pensadores e intelectuais moçambicanos. Não sei, talvez algum de vocês seja capaz de saber. Só um minuto, só para acrescentar uma coisa. Sobre a questão do nosso, como sabes bem, como sabia, o tráfico na Guerreira Atlântica
vai começar a partir, sobretudo, dos anos 30, e há, sobretudo, quando há interdição. De facto, aqui fica um paraíso para os imigrantes. Entre 1840 e o final do século XX, e há um trabalho importantíssimo do Aurélio Rocha. Sim. Importantíssimo, em que ele mostra como é que aqueles sultanatos afro-islâmicos são os que fazem, e os portugueses também misturados ali, e era um negócio. Mas realmente não há muitos trabalhos, bom, até chegar a esta geração, até chegar ali à Zate, porque também foi estudado agora, já não falo na escravatura, mas está ligado, porque, de certo feito, são os sultanatos afro-islâmicos que fazem isto. São os sultanatos afro-islâmicos. Portanto, isto é interessante, portanto, essa ideia de como é que a história é escrita, mas de como é que se dá este encobrimento. Portanto, isto é uma tarefa, como dizia eu, lembro-me sempre do nosso do Valentim Alexandre, na tese de doutoramento dele, na Universidade de Nova, que estava no júri e tal, e desde o fundo ele dizia, mas a história não tem fundo. Não tem fundo, a história não tem outra acaba. Não, a investigação histórica não tem fundo, não é? E, portanto, nós estamos sempre, vamos ter que refazer a história colonial, vamos ter que refazer a história pós-colonial, e eu vou lembrando, eu estava a citar agora o Pierre Nollat, que morreu ontem, onde ele diz que ainda que a colonização de Santos tenha sido violenta, ela não resume o sofrimento do colonizado. Esta é a questão, sim. E, portanto, esta ideia de como é que nós descobrimos, abrimos esta taxa, não é? Para mim, isso é uma questão de perspectiva, é uma questão de paradigma. O paradigma colonial era centrado sobre Lisboa. O mundo girava, o Moçambique girava à volta de Lisboa. Montava o que ligado a Lisboa e o mundo dos outros, e não mais os mundos árabes. Portanto, foi contada uma história na vida, e o paradoxo é que depois vem a independência e aí vira uma história supostamente diversa, mas que é centrada sobre o Moçambique e que corta também as ligações internacionais. Nós estamos na história transnacional e global, estamos interessados em entender Moçambique, a origem do Moçambique, onde é o país, como é que foi construído, etc. E só há uma mudança de factos nos últimos 20 anos. Mas a história transnacional é não é o paradigma dominante de estrangeiros e mas depois fazemos aquele nacionalismo transnacional, por exemplo, global, etc. Mas há temáticas que ficam o ponto, como é que chama? O ponto morto. E a escravatura mas é um assunto, acho que é um assunto complicado. Em parte, quem ficou atrás é quem não foi mandado, ou participou e não está muito interessado politicamente. Acho que eles não sabem muito bem lidar com a situação. Uma particularidade nos Moçambique é que não sabem lidar com a história pré-colonial. E fica um outro assunto muito complicado, que não toco muito. É muito pouco historiador trabalhar sobre a história pré-colonial. Agora, o histórico do Islão esse é um problema historiográfico, mas é um problema social. O governo português foi, está melhor que nós, foi anti-muçulmano na maioria. Até fazer ali, a 10 anos. E aí é uma continuidade. E depois entra a FLIM, mas a FLIM faz uma política anti-religiosa. Estigmatiza, e aí é uma continuidade. Sobre a qual os insurgentes, por exemplo, vigilantistas, insurgentes, etc., falam claramente do Estado ser anti-islâmico, de ter sido oprimido, etc. Eu fechar as justiças, balear as mesquitas, fechar as mesquitas. E para eles, o período colonial e pós-colonial é igual. É os períodos onde estão discriminados. Portanto, temos aí, paradoxalmente, com causas diferentes, uma sofrimento. Até os anos 80, até que o Chissano foi o chapéu muçulmano. Sim, mas depois é muito mais fundamental, não é? Até, exatamente, por razões políticas, não é? Um discurso aberto, se fosse um discurso
Passou mais tarde. Os professores têm sido muito respeitosos dos lados. As audições das equipes, os outros da ASC. Só que isso é tudo estratégico. No infratexto, no que está de trás, que vamos trabalhar dessa o serviço olhava para os humanos com muita, continuava a olhar para os humanos com muita desconfiança. Pensavam, se eles estão contra nós, nós temos aqui um problema. Nada-se tentar. Então, os magoas, depois iam tentar. Não magoas. Acho que no meio magoas, o resto é saber. Os magoas olhassem para ali, e por ali abaixo. Depois, passar do frente perto, não conseguem passar e para o outro lado e abrem o café. Sim, não passava mesmo tempo. E não passa porquê? Não passa porque quando está a guerra, a repressão. No norte de Moçambique, no país do Pino, foi brutal. E foi até o distrito de Moçambique. E foi uma repressão brutal, com as decisões de despacho das selvas, com pessoas que nunca mais apareceram, não se soube mais nada delas, com execuções sumárias, e não se sabia nada. Não se sabia quase nada sobre o Islã, não se sabia nada, mesmo o mundo árabe-islâmico dos 10.000 pacientes. Ele diz: nós não podemos aqui adiantar muito sobre Moçambique, porque não sabemos nada sobre Moçambique, sobre o Islã de Moçambique, sabemos muito pouco. Sabia-se muito pouco. Queria-se saber, até começar a guerra, era um pequeno que estudo, mas não havia aquilo que se pode chamar de brain intelligence ou estudos académicos técnicos. Portanto, essa realidade é desconhecida. Eu palpito que hoje em dia, para o Estado de Moçambique, o que se passa no norte de Moçambique também seja um incógnito, porque é um bocado esquecido. É muito difícil encontrar explicações fáceis para fenómenos extremamente complexos, como é o caso da insurgência do norte de Moçambique. Agora, eu não admito que aquilo tenha sido, que a insurgência tenha sido percebida como uma surpresa pelos responsáveis políticos de Moçambique. Porque realmente, quer dizer, o Estado é muito farto, tal como era muito farto em 1974. É uma zona que historicamente é para as margens da periferia da outra. Depois, por outro lado, é habitada por populações que estão historicamente na margem, são marginalizadas historicamente, sobre as quais se sabe muito pouco. O Fernando Monteiro dizia que havia uma coisa que quisesse deixar que ele tinha política, o que é que se fazia? Deixar essas coisas de lado. E há uma grande dificuldade, até da parte dos Estados Unidos, em perceber e em escrever na agenda que é preciso fazer outra coisa além de reprimir. Porque tudo é muito interessante. E é muito parecido. E é muito parecido. Aquilo que eu era visto é muito parecido. Porque a repressão, o que é que fez? No início da insurgência em 2017, ou antes até, aumentar a polarização e a colaboração das pessoas com os insurgentes. Em Moçambique, nos primeiros anos, passa-se exatamente com isto, porque hoje vai buscar uma ilusão ainda maior do que a poder comunidade. E, portanto, estas são duas. No caso português, havia uma dimensão cultural, política e ideológica, que é um certo espírito cruzado, que é instrumentalidade do ponto de vista discursivo para justificar a execução pública. É a missão é significar e, portanto, os muçulmanos estavam fora dessa caixa. Não eram passíveis de serem discriminados. Portanto, são os que são mais. E, portanto, e outra coisa, nos anos 30, há uma disponibilidade muito grande entre os administradores e não há uma política consultável das populações islâmica
deve tratar-se, mas nos anos 30, nos anos 40, o ímpeto expressivo, ainda que não seja sistemático, porque realmente mosquitos, se concedeu autorizações para as pessoas fazerem cerimónias de estudo, celebrar as exposições muçulmanos, quer dizer, isso nos anos 30, 40, 50, é uma coisa que, tal como imediatos após a independência, há essa, portanto, por motivo, é que a laicidade, no caso, só digo patrimonial, e no caso do Estado Novo, que era laicidade na prática, que era um Estado confessional. Há uma decalagem muito grande entre aquilo que é a letra da lei e a aplicação da lei. Quer dizer, essa decalagem, a laicidade tem desafios também. E aquilo que pede aos muçulmanos é não sejam visíveis do espaço público, mas nem visíveis do espaço público. Então, tem muita continuidade nesse aspecto. E a discussão em Maputo agora é da responsabilidade da cidade, portanto, é uma proposta de lei que está há 2 anos na porta do Parlamento e não consegue passar para discutir, porque há muita resistência. E que passar para o que eu descrevo como uma, está na conclusão particular, mas passar uma laicidade fraca, uma laicidade forte, onde o Estado vai intervir nas instituições religiosas, fazer até a regra do lado. E é toda uma ideia de laicidade que acho que tem também essas discussões, que viram, há quem diz que virou uma religião, virou um princípio inflexível. E eu descrevo no livro, e tem um capítulo que fez sobre isso também, há vários episódios depois da independência, onde os muçulmanos foram ao parlamento, foram eleitos, pediram justamente para que o feriado religioso muçulmano seja reconhecido, como tinha sido reconhecido o Natal, mas o Natal foi reconhecido sobre o Dia da Família, porque o governo disse que estava diferente, mas estamos bem com os outros. E então a lei foi negada, depois da lei da família, muitas discussões, o governo fica muito interessante. Os pedidos muçulmanos, que eram mais militantes, foram tirados do parlamento. E recompusemos, reorganizamos para trabalhar no parlamento. A gente disse o fisco disse ao parlamento. Chegamos no limite que a gente podia fazer, não dirigir o parlamento. Mas o parlamento, se quer ver qualquer coisa, diz, acabou. E aí chegamos à questão do povo, que laicidade. Tem várias formas de laicidade. E a preocupação que eu tenho, e que outras pessoas têm, embora não com um movimento muito forte, é sobre a laicidade também. Porque na lei vem uma coisa, na prática, mas tem intelectuais dominicanos que estão a puxar, o governo está a puxar, e ele começou agora, no início desse ano, uma nova campanha, que é passar essa lei, que é resistir não só por muçulmanos, mas também por igrejas, que metem uma série de princípios para restringir o mundo religioso e aumentar o poder do Estado. E eu não sei se tem a solução do problema. É muito surpreendente, dá o seguinte, que até 2022, fica que a lei de liberdade religiosa, ainda em vigor, era uma lei de 1971, do período colonial. Isso, para mim, é bizarro. Mas é técnico, porque no fundo não usamos lei nenhuma. Exatamente. Mas é verdade. Mas não é. Não é lei. O que significa que há um espaço para a discricionariedade que pode não ser o mais favorável para quem tem direito de exercer a sua religião e a ter uma religião. E todos os outros não têm. Portanto, isto cria enormes desafios hoje em dia na atualidade. Não sei se a lei sobre a liberdade religiosa já aconteceu. Não, estou com um problema, não conseguem. Não conseguem, o que esperem, que é
propus estar a jantar o ano passado, uma manhã, estava para entrar no parlamento. Eu falei ontem com o parlamentar, no fim da tarde, não chego, recuado. E eles sabem que não há vez passar por todo o jogo diplomático. Mas a lei já já está à espera de ser discutida. É uma coisa. A história é interessante também, isso, porque há também vários níveis de. Formalmente é uma tentativa de controle, mas dentro de uma prática do poder, faz que está uma votação e jogo e sou bem organizado. Mas essa lei não sei se é a solução adequada. Porque é uma lei que acaba, acabar de estar a ser discutida no contexto em que há uma insurgência jihadista, o que coloca todos os sistemas de alarme e de controle e tendências mais subversivas à flor da pele. Mas lá está. Estamos a falar de uma ultra-minoria, Estamos a superar. Estamos a falar de 200 pessoas. Quanto? 200. 200 insurgentes, basicamente. Portanto, depois a população pode. Estamos a falar de 200. Mas não penso que tem 13 milhões. 30 milhões. Temos que negar as coisas na perspectiva. Depois o uso humano. Não. 10 milhões de usos humanos. Mas isso parece ser uma instrumentalização muito perigosa, não é? E aí pode dar mau resultado mesmo, porque se os mapuços se zangam, porque não querem ser insurgentes, porque pode dar um replicácio, não é? É muito interessante como é que estão as populações do Norte, porque eles se referem ao governo, ao Sul, dizem assim, nós fomos ao Estado. Dizem assim, nós fomos ao Estado. Ir ao Sul. Não é interessante? Vão ao Estado. O Estado, foram ao Estado e depois também o Estado então veio, não é? Pronto, é aquela análise do Feijó é muito interessante. Como é que a vinda do Estado, depois há a questão económica, aquela população tinha uma economia própria durante 40 anos, bom, 45 anos, no Norte. Tinham as redes, tinham os garimpos, tinham as turbolinas, o tráfego, iam aquilo que funcionava fora do Estado. Quando aparecem os grandes projetos, o Estado aparece e cria ali um problema, não é? Não sei, retira. Portanto, essa análise é extremamente interessante, porque, de facto, a questão dos grandes projetos e o controle do garimpo, o garimpo era uma forma de sobrevivência, é uma economia informal, entre aspas, formalíssima, daquelas sociedades. Marginalizadas, aliadas do Sul, não têm trabalho nunca na administração pública, não tem tanto, não é? Ora, a vinda do Estado, o Estado aparece lá em cima, e aí desordena, de certa maneira, estes 200 insurgentes, que são jovens camponeses, é uma revolução camponesa, vamos lá chamar. Passa ali uma revolução camponesa de jihadista, não é? Portanto, tem mais figura da prática, não é? Poderia dizer isso, não é? Há o aparecimento do Estado vai desorganizar aquela ordem social complexa, onde a comunidade asiática tem um poder muito bem incrustado ali, etc. Não percebe, ali, funciona. A gente é que não percebe, mas funciona. Não é? Eu acho que é uma receita de Estados que não serviu para as populações e que não existe. Vai lá. É muito sintomático. O Estado. Vamos ao Estado, ao Estado. O Estado não existe lá. Existe muito pouco Estado. E agora aparece nos grandes projetos, aparece o Estado. Os grandes projetos vêm para controle. Para controle. Essa análise daqui, essa é uma análise bastante interessante. Não, essa dimensão, eu acho que não pode ser retirada da explicação do fenómeno. Então, nós podemos agora.